Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Mas a sua consciência precisa ser livre. E para isso, ela consegue ser responsável, então. Ao ser livre, você é responsável. E conversão nesse sentido, o próprio movimento anabatista, é isso. O Jacques Ellul fala isso na anarquia e cristianismo. E ele vai falar exatamente isso. Que a conversão é você assumir a responsabilidade. Meu nome é Ângela Natel, estou em todas as redes. Fiz magistério, antigo magistério, sou formada em letras, português e inglês, dupla licenciatura, também bacharelado em teologia. Tenho mestrado em teologia e bacharelado, né? Teologia, mestrado e sou doutoranda. Então, a minha pesquisa é sobre o culto a Deus Asherá no Israel pré-exílico. Então, a minha área de pesquisa é na parte de exegese e teologia bíblica, interpretação de textos sagrados, né? Então, eu vou trabalhar com o hebraico, o Antigo Testamento, analisando as 40 ocorrências do nome próprio da deusa Asherá, que estão no texto. É exatamente a pesquisa sobre o culto a Asherá no Antigo Testamento, no Israel. Provando que ela foi adorada no culto oficial em Israel, até o exílio na Babilônia, né? Asherá era tida como consorte de Javé. Tem toda a questão da construção de Javé como Deus de Israel, né? O pessoal fala, não, ele sempre foi Deus. E é interessante, eu estava lendo, até revisando, né? Eu sempre estou lendo alguma coisa, mas revisando um pouco sobre isso essa semana, que a partir do momento que a deusa foi silenciada em Israel, a partir do exílio, é quando surge o Deutero Isaías, que são a segunda parte do livro de Isaías, que foi escrito por outro autor que não o profeta, né? E ele começa a colocar características femininas em Javé, porque não tem mais deusa. Então, quando ela é silenciada, Javé assume características femininas, como a galinha, que tem os seus pintinhos. Todas as características que são femininas da divindade são atribuídas a Javé somente depois do apagamento e silenciamento da deusa. Claro que a maior parte da bibliografia é estrangeira, tem pouquíssima coisa em português, né? Mas, assim, o que eu tenho lido tem pesquisadoras, né? Eu sou associada à Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, a ABIB, e lá eu encontrei, tem a Suelen, que está fazendo pesquisa também nessa área. Agora está começando, mas material mesmo tem quase nada em português, né? Muito raro. Muito bem, geralmente quando se fala de reforma protestante, a gente tem alguns nomes na cabeça, né? Lutero, Calvino, você vai ter vários, assim, você vai ter o próprio Wycliffe, né? Mas essa coisa da tradução da Bíblia, ela tá ligada diretamente ao movimento pré e pós-reforma, né? Envolvido nessa questão, que é exatamente dar o acesso das escrituras, do texto bíblico para o povo poder interpretar o texto diretamente sem essa barreira do clero. Claro que, para mim, isso dá na mesma. Por quê? Porque o povo era instruído diretamente pelo clero, né? Sim. Isso me leva até à questão que eu estava comentando do Twitter, que eu escrevo um Twitter, de repente um aluno que é pastor vem e pergunta para mim, por que você postou isso aqui? Porque os adolescentes da minha igreja viram o teu Twitter pedindo satisfação. Veja que o adolescente tem a Bíblia na mão, na língua dele. E mesmo assim, eles dependem do filtro do clero, da liderança religiosa. Isso acontece nas igrejas hoje, né? E tanto você percebe o índice de alfabetização, que ele dá uma diminuída, ao analfabetismo na época começa a diminuir por causa do incentivo à educação pública, e a reforma protestante teve essa repercussão
assim como o povo tinha acesso às escrituras, aos textos considerados sagrados, na língua deles, eles não somente tinham a liberdade de interpretar o texto como quisessem, que esse supostamente seria a ideia do sacerdócio de todos os crentes, que isso que é um princípio da Reforma Protestante, claro que é suposto, porque mesmo que você tenha uma Bíblia, você não tem essa liberdade, porque se você tiver essa liberdade de fato, seus líderes mandam você embora. E põe o óculos que você tem que entender o texto. Você vai simplesmente... você vai perguntar para eles e eles põem o óculos deles em você. Você lê o texto como eles o entendem. E daí, claro, isso já queima o princípio do sacerdócio universal. E que é muito interessante que esse é um valor dos reformadores, dos principais reformadores, né, do sacerdócio universal. Para Lutero era importante isso. Eu questiono muito isso no meu livro Teologia da Reforma. A questão do texto é essencial. Essa questão do texto bíblico, quando vai para os anabatistas, quando os anabatistas... Quem eram os anabatistas? Eles seguiram a reforma, a partir de Zwingli, por exemplo, né? ou Melanchthon, os principais reformadores. A reforma, assim, basicamente, ela não foi... impulsionada somente por uma questão religiosa, mas era uma questão política e econômica, né? Trocando em miúdos. Toda teologia, ela precisa ser expressa politicamente, né? A teologia tem implicações políticas, automaticamente. E quando você estuda um pouco da história da época, né? Século XVI, percebe que os príncipes alemães não queriam mais se submeter a Roma. E então eles financiam Lutero nas suas ideias, né? Ele era professor universitário, professor de teologia, e os príncipes alemães dão todo o financiamento, mas também toda a proteção que Lutero precisava. Ou você tem dinheiro para bancar tudo, ou você não entra na briga, basicamente. E foi o que Lutero fez. Por que Lutero fez o que fez? Porque ele estava sendo bancado e protegido pelos príncipes alemães. Eu tô com o príncipe, então eu posso tudo, cara. E foi. Ele só realmente, como nas condições em que havia na época, Lutero só fez o que fez porque foi financiado. E daí tem a coisa do Calvino. Calvino recebia o salário dele em tonéis de cerveja. Mas é isso. Calvino era o salário dele. E pensa que, né, hoje não pode beber, não pode fumar. Gente, você vê todo um financiamento com interesses políticos, com interesses econômicos. E que, claro, trouxe benefícios sociais sem comparação. Por exemplo, a questão da alfabetização na época. Se vai traduzir, o povo tem que ler. Então, a gente vai ter que mexer na estrutura educacional popular, né, do Estado, do próprio Estado. E as pessoas começaram a ler os textos, né? A tradução de Lutero tem como hoje conseguir facilmente. E, apesar disso, houve muito processo inquisitório, né, na época, contra os escritos de Lutero, contra aquilo que ele estava publicando, contra até os jornaizinhos de rua que o zine do Lutero foram queimados em praça pública. Eu cito a questão que estava na lista, né, do Index Prohibitorum lá da Igreja Católica, os livros todos que estavam sendo produzidos naquela época e que davam acesso a um pensamento, a uma construção de pensamento e conhecimento crítico por parte do povo, que não era do interesse, óbvio, do Estado, do governo e de Roma, né? E nem da igreja, com certeza. Só que aí é que se forma o movimento anabatista. Claro que Lutero, em outros escritos, chama o Papa de jumento. Tanto que, vou fazer outra propaganda, mas não é minha. O livro O Anticristo na Bíblia e na História, do Ricardo Quadros Gouveia. Ricardo Quadros Gouveia é teólogo reformado. E ele mostra na história da igreja que na própria história católica, da história da igreja católica, próprios teólogos católicos já chamavam o Papa de Anticristo. Não é exclusivo dos reformadores, não. É um espírito contrário a Cristo dentro da estrutura da igreja. Mas é isso. Na verdade, Lutero não colocou questões inéditas. Essas teses não passaria na CAPES hoje, entendeu? Ele não falou novidades, mas ele estava sendo financiado, então ele tinha as costas quentes.
ele tinha uma estrutura que o permitia... Então, tem toda uma estrutura, se você estuda a própria história da teologia católica, você tem inúmeros movimentos contrários à estrutura religiosa da igreja e dentro do catolicismo. Por isso, eu acho, minha opinião, de que realmente o nome reforma é pertinente, porque Lutero não pretendia causar um cisma. Aí, o que se chama de reforma radical, eu considero uma revolução. Por quê? Porque quando os seguidores de Lutero, os camponeses, o pessoal rural, aí chegou nos trabalhadores o negócio. E eles começaram a se revoltar contra esse apoio e essa associação ao Estado. Essa associação ao poder, à economia. Tanto de Lutero quanto de Calvino. Que hoje a igreja luterana bebe no calvinismo. Não é nem Calvino, é calvinismo, né? Calvinismo ferrenho, né? Então, quando a gente fala quando chega a reforma, né, toda essa revolta, ou essas mudanças, não só teológicas, mas sociológicas, na questão da estrutura da igreja, não, é muito reducionista você falar só sobre a questão do batismo, porque esse foi o rótulo que botaram. Por isso a palavra anabatista, né? Anabatista, o termo significa rebatizador, rebatizado, né? Então, o quê? As pessoas eram batizadas na igreja católica, já eram batizadas quando bebês da igreja católica, eles são batizados de novo. Então, é como se estivessem... aí a impressão que dá é que eles obrigavam a batizar 2 vezes. Não. Esse rótulo foi posto pelas pessoas de fora do movimento, porque eles já eram batizados quando bebês, e eles confessavam que isso não valia. O que valia era uma confissão consciente de fé, e o batismo é em cima de uma confissão já consciente, mas é a questão de como você interpreta o batismo. Por exemplo, na teologia reformada, o batismo é de crianças, de bebês, mas é com fundamento, por exemplo, no Antigo Testamento, na circuncisão. Diferente é diferente, né? É uma outra interpretação do batismo. Para a Igreja Católica é outra, né? Similar, mas é outra forma. Mas assim... Quando você vê na igreja luterana, tudo, chega a ser um sacramento, né, da igreja, mas os chamados anabatistas, eles percebiam que a fé tinha que ser confessada, primeiro, conscientemente, por cada pessoa, por cada indivíduo, para então fazer o batismo de forma consciente. Porque o entendimento é de que a conversão não é você repetir uma oração ou você cumprir um rito, mas a conversão é um assumir uma responsabilidade, e uma responsabilidade social. Isso se tornou a consciência dos camponeses da época, da população rural da época, que seguia Lutero, mas que percebeu que a conversão era muito mais um compromisso social do que algo que você assumia tradicionalmente de um rito religioso e que simplesmente era acrítico. E os camponeses, eles tomaram essa coisa. Então, o batismo, veja como ele adquire um novo sentido de compromisso, não... porque eu tenho fé em Jesus individualmente, então eu sou salvo. Não, eu sou batizado porque eu me comprometo socialmente com um corpo e que eu me vejo como igual. Porque aí você vê uma estrutura muito mais profunda dentro do pensamento anabatista, que não existem mais hierarquias. E essa foi a ruptura que, quando eles falam, não, nós não podemos nos associar a estruturas de poder, como Lutero e Calvino estavam fazendo. Nós não podemos nos associar a estruturas hierárquicas, sejam elas quais forem. Então, nós vamos romper com isso. E aí veja, todo o apoio que Lutero estava dando para os camponeses acaba aí. Porque aí ele, e inclusive Calvino, massacra, cara. Massacra e acaba com esse povo. É Lutero também. Ele escreve, né? Ele escreve apoiando o massacre dos camponeses. Essa foi a questão de 1524. Os próprios anabatistas não se viam como protestantes. Essa é a questão. Os anabatistas foram perseguidos e massacrados por católicos e protestantes.
E tanto que eu trouxe até para mostrar para você o Martyr's Mirror, né? Que é o Espelho dos Mártires, que é um monstro de livro. Para quem está na live, deixa eu mostrar aqui. Que é o relato de 17 séculos de martírio. E aqui, por exemplo, ele tá documentado a morte de milhares de anabatistas pelas mãos de protestantes. Dentre os anabatistas não havia essa distinção. Era uma comunidade de iguais. Não havia hierarquia, não havia esse negócio do pastor. Entende? Todos os cristãos tinham o mesmo valor e o sacerdócio universal funcionou somente nas comunidades anabatistas. Mas é exatamente esse posicionamento, sem hierarquia. Quando Jesus fala, por exemplo, na última ceia, João 13, ninguém deve chamar vocês ninguém de mestre, de pai, ou quem quer que seja, porque só tem um pai, só tem um mestre, e aquele que serve é o que é o maior, né? E ele começa a dar o exemplo do serviço, e esse texto se torna fundamental na estrutura comunitária anabatista, o texto de João 13. Pensa que a gente vai chegar na parte da hermenêutica anabatista, que daí você vai ver que não é uma heresia, né? Porque quando quando Jesus está falando sobre essa questão comunitária, ele está estruturando um povo, estruturando que seja, né? Mas criando, fazendo nascer um povo que não considerasse o outro capaz de exercer poder sobre si. E esse é o ponto dos camponeses anabatistas, que eles viram que toda a associação, tanto dos protestantes, dos líderes protestantes, quanto da Igreja Católica, estava dependente de uma estrutura de poder, de uma estrutura verticalizada e, principalmente, submissa ao dinheiro, a uma estrutura econômica. A igreja não poderia se associar ao poder, a nenhum tipo de exercício de poder, porque senão ela não era característica de Cristo, dos seguidores de Cristo. Anticristo, exatamente. E aí é que pega, quando isso confronta os protestantes, confronta Lutero, confronta Calvino, eles são condenados como hereges. Automaticamente. Então veja que quando a gente fala de batismo, isso tem uma implicação muito mais profunda socialmente, na estrutura social, e tem toda essa questão da hierarquia, da ausência de hierarquia por causa do exercício de poder. E aí entra, por exemplo, a ideia do pacifismo, né? Menon Simons foi da onde que surgiu o nome Menonitas, né? E, por exemplo, o irmão dele se associou ao grupo anabatista e foi morto por isso. E daí Menon Simons, ele adota essa bandeira e ele adota a bandeira pacifista. E os anabatistas, por que você vai ver, tem anabatista que não eram pacifistas, tanto que fizeram a revolta dos camponeses, quebraram tudo. Aí você tem um grupo de anabatistas que são pacifistas, porém, todos eles, ou pelo menos uma grande parte, era contrário, inclusive, a alistamento no exército, a essas associações de políticas militares para defender um Estado opressor, um Estado que exercesse poder sobre outras pessoas. E aí você vê tanto que esses tempos, ano passado, né? Não esses tempos, mas ano passado eu estava lendo um livro do movimento anarquista do século XIX, que nasce no século XIX, né? E, quer dizer, o começo mesmo, né? O Proudhon, que se autodenominou anarquista, foi o primeiro, né? Que se autodenominou. Mas aí você vê que no século XIX eles já reconheciam os anabatistas como um movimento pré-anárquico. Exatamente por essas questões de não se associar a nenhuma estrutura que envolva o exercício do poder de uma pessoa sobre outra. E aí você vê sociedades inteiras rurais, e aí é uma associação que eu particularmente tenho feito por causa da minha pesquisa de doutorado, que é com a linha profética do Antigo Testamento. Aconteceu algo muito similar, porque haviam os profetas pagos pelos reis, pela monarquia, no Antigo Testamento, e que profetizavam, de certa forma, de maneira equilibrada contra a monarquia. Quando você vê
profetas, uma segunda linha profética, que era popular, que era do campesinato e que não era paga pelo rei e que confrontava o rei, como, por exemplo, Jeremias, e que, por isso, sofria todas as retaliações da monarquia. Né? E você vai ver, por exemplo, Salomão condenando profetas ao exílio, exatamente porque profetizavam contra a monarquia, contra os trabalhos forçados que ele infligia aos estrangeiros e contra os impostos pesados que ele exercia sobre o povo. E o ministério profético no Antigo Testamento, então, ele tem esses dois níveis. O nível associado ao poder. Isaías, por exemplo, era primo do rei. Então, é claro que no primeiro Isaías, e você vê o que nós chamamos de primeiro Isaías, que é do 1 ao 39, que foi escrito pelo profeta Isaías mesmo, né, de fato, você vai ver um discurso bem diferente do 40 para frente. Aí você tem duas correntes teológicas, né, de que havia o primeiro, segundo Isaías, ou o primeiro, segundo e terceiro Isaías, porque existe, essa é a linha que eu tenho pesquisado mais, porque existe do 40 ao 55, uma característica específica da época do exílio na Babilônia, e do 56 ao 66 pós-exílico, com informações pós-exílicas e já apontando para uma estrutura religiosa, que é o nascimento do judaísmo efetivamente. E aí você tem essa característica de duas linhas proféticas, rural, que não se associava à monarquia, que era contra a injustiça social. Você vê, por exemplo, resquícios dessa linha profética rural nas falas de Ezequiel, por exemplo, que é exílico, um profeta exílico, mas que, agora vou puxar um gancho aqui, que ele fala contra o pecado de Sodoma, que não tem nada de sexual, porque lá em Ezequiel 16... ele vai falar que o pecado de Sodoma era a injustiça social, era a opressão dos ricos sobre os pobres, né? E isso é resquício de profeta que não é financiado pelas estruturas de poder. E na Reforma Protestante ocorre algo semelhante. Os reformadores, que são considerados os principais reformadores, como Lutero e Calvino, eram associados às estruturas de poder. E por isso, a sua teologia foi conformada a essas estruturas. Quando a gente fala, por exemplo, dessa associação ao poder, se você perceber, por exemplo, a própria teologia reformada, o Max Weber, ele denuncia isso no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque que eu já tive aluno que disse, não, mas esse livro é socialista. Pensa, cara, a careta que você me fez agora foi exatamente a cara que eu tentei segurar na hora da aula, para você ver o que a gente ouve de aluno, né? Desabafei, desculpa. Mas a coisa de... por exemplo, é isso que deu origem à famosa teologia da prosperidade, contra a qual muitos reformados hoje se levantam. Mas, se você pensar na ideia de Calvino e seus seguidores, era exatamente de que o trabalho não seria mais uma maldição, mas seria a forma de identificar os eleitos. Aqueles que prosperam mediante seu trabalho são os eleitos. A prosperidade é automática dos eleitos. Pense que é uma relação muito fácil com a teologia da prosperidade hoje. Que a bênção de Deus está sobre aqueles que uma coisa, ela acabou desembocando em outra. Inevitavelmente, a lógica, a ideia, ou a linha de raciocínio de que aquele que prospera é abençoado, de que aquele que prospera financeiramente, ele tem uma marca de que Deus está com a mão sobre ele. Isso é visto lá com a santificação do trabalho em Calvino. E essa é a linha de raciocínio. E que é uma linha que perdura na teologia da prosperidade. Veja, eu não estou dizendo que Calvino ensinou a teologia da prosperidade. Mas pense que esse povo é o que está hoje associado às estruturas de poder. E se a gente não os compreender, nós não teremos como vencê-los. Não teremos como lidar com eles. Mas pense nessa questão, porque muita gente diz, os evangélicos são uma bosta, os evangélicos são errados, os evangélicos estão associados com o governo, aquela coisa toda, né, os gospel. Então você joga tudo na lata de lixo e não tem diálogo nenhum, e
não se dá o trabalho de analisar essa estrutura de perto. Assim como se torna a fama do pentecostalismo hoje no Brasil. Que o pentecostalismo é jogado na lata de lixo e é fundamentalmente... aí você já descobre outras estruturas ali, circundantes, que são, por exemplo, o racismo. E essa questão, quando você tem todo um ranço da igreja evangélica tradicional contra o pentecostalismo, você vai percebendo estruturas racistas no meio, que vão deixando de lado a mística no sentido que é teológico, que é do relacionamento, da experiência com Deus, da vida devocional, da vida diária de experiência com Deus, e não da ortodoxia, de uma lista de declaração de fé. É algo bem distinto. E quando você ignora o nível da experiência, da revelação de Deus encarnada, que é a coisa de Deus na minha experiência do dia a dia, você está simplesmente jogando fora toda uma teologia construída a partir da experiência negra, que é o pentecostalismo como ele nasceu, né, do Seymour lá, né, toda a história, se você vai pesquisar um pouco dessa história. E veja que isso é muito mais antigo. Hoje, um neocalvinista dificilmente vai associar a sua estrutura, a sua ideia em relação ao trabalho fundante nos escritos de Calvino, a teologia da prosperidade, mas isso é um caminho bem curto. Então, isso para mim é a minha crítica aos luteranos, por exemplo, né, dentro disso, porque tem pouquíssimos escritos da teologia luterana em português. Aí o que os luteranos fazem nas faculdades, né? Eles estudam escritos calvinistas. E daí eles começam a pegar um cacuete calvinista para a interpretação do texto bíblico. E ignoram os próprios princípios fundantes do luteranismo, que vão contra essas perspectivas. Então, a hashtag fica a dica para os luteranos, né? Vão pesquisar nos próprios escritos luteranos, mesmo que sejam de língua estrangeira. Porque para não corromperem as suas próprias estruturas e serem pelo menos coerentes com as suas confissões de fé, né? E isso, eu já me perdi, mas tudo bem. Nem sei onde a gente começou essas coisas. Mas veja, a gente estava falando da questão do poder, né? Quando a gente fala dos anabatistas, tem várias dessas questões, não só do batismo, pacifismo, a questão da hierarquia, mas tudo isso foi confrontador para a reforma protestante. E por isso foram massacrados. E quando a gente vê aquela comparação que eu fiz com o Antigo Testamento, havia a teologia protestante, a reforma protestante, aquele movimento que estava ali em evidência por causa do financiamento dos príncipes alemães do Antigo Testamento, dos profetas financiados pelo rei, dos profetas que eram do campesinato, por exemplo, Oséias e Amós. O povo tem que ler Miqueias, o povo tem que ler Oséias e Amós, principalmente Oséias e Amós, que era do povo, eram profetas do povo, eram criadores de gado, que eram esses que confrontavam as estruturas de poder. Gente muito mais simples, gente que ralava muito mais do que a gente, na verdade. Gente que é muito similar ao povo da favela hoje. Exato. Que trabalha 1000 vezes mais do que a gente e que não consegue ver o resultado do seu trabalho porque o resultado do seu trabalho vai para outro. Esses profetas, Oséias e Amós, eram muito similares à realidade da favela. Então, não é a questão ritual, não é o nome da religião ou o nome que você dá para o transcendente. A questão aqui é qual o efeito social e político que isso tem na vida das pessoas. Que relevância isso tem? Qual é a diferença que isso fez? E isso, quando você tem da mesma maneira que do Antigo Testamento, você tem 2 níveis de mudanças estruturais na época do que nós chamamos de reforma protestante, você vê a mesma configuração. Aqueles que eram financiados pelas estruturas de poder, pelos príncipes alemães ou suíços ou quem quer que seja, por quem tinha dinheiro, por quem tinha toda a estrutura econômica, e pelos camponeses, pelo povo, pelas linhas rurais. Eles que começaram a ver que a reforma que estava sendo proposta não era suficiente, não era efetiva e não tinha a ver com o texto. E aí eles dizem, não, se é para ser fiel ao texto bíblico, então a gente tem que ser
honesto com isso. Sola Escritura é um termo que diz respeito ao entendimento de que somente o texto bíblico era autoridade na igreja. Se você analisar de fato a coisa, uma coisa é o discurso, outra coisa é a questão de fato. Você vai ver que a própria igreja protestante também tem a sua tradição e a dogmática como autoridade. Né? Eu já brinquei em aula. Pensa no choque dos alunos, porque eu vi a cara deles quando eu disse. Quando eu disse assim, Jesus diz, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim senão pela dogmática, né? Aleluia. O povo se escandaliza com uma frase dessa, mas na prática é isso. Que a igreja protestante, a teologia ortodoxa, a ortodoxia, né? Que a ortodoxia seria a doutrina correta, entre aspas, né? Aquilo que o padrão. Quando você começa a ver essa questão da sola escritura, então sola escritura é somente a Bíblia tem autoridade para a igreja, para os cristãos. Esse é o princípio um dos princípios da reforma protestante. Aí o que acontece? Para os anabatistas, então é assim, beleza. Mas é assim, se é só escritura, só o texto sagrado, beleza. Mas quem vai interpretar o texto sagrado? Quem tem essa autoridade? Porque tanto na Igreja Católica quanto nos protestantes, para os principais reformadores, a interpretação do texto bíblico ainda era pelas autoridades religiosas. Então, por isso que eu falo que o protestantismo de fato, a tradição tem tanto peso quanto, porque é o óculos através do qual você interpreta o texto sagrado. Mas para os anabatistas, existiu o que nós chamamos de comunidade hermenêutica. O que é isso? Nós vamos interpretar o texto bíblico juntos. Nós vamos entendê-lo juntos e aplicá-lo juntos. Então, eu não sou dona da interpretação do texto. Nós vamos sentar, ler, o que você entendeu? Como que nós vamos entender isso aqui? Como nós vamos aplicar isso daqui? E daí não tem quem manda e quem diz o que está certo e o que está errado. A liberdade, na verdade, é o mote. Então, eu tenho liberdade de pensar diferente de você. Não existe um poder meu ou seu. E aí, até teve numa aula de teologia que eu falei, outra questão escandalosa, né, entre os anabatistas, é o peso do Antigo para o Novo Testamento. Porque, para a maior parte dos protestantes, a Bíblia tem igual peso, né, de interpretação. Porém, para os anabatistas, você tem que ter uma interpretação cristocêntrica. Você vai ler material do Palmer Becker, que é o guru dos menonitas hoje em dia, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre hermenêutica cristocêntrica, sobre Jesus como chave hermenêutica, ou seja, você interpreta o texto bíblico pelos olhos de Jesus, como ele interpreta. E aí você tem um peso diferente do Antigo para o Novo Testamento, para os anabatistas. O Sermão do Monte, o texto das palavras de Jesus tem maior peso do que qualquer outro na Bíblia. E aí ele confronta o próprio princípio do sola escritura nesse sentido. Mas aí você tem hoje, por exemplo, a confissão anabatista, os elementos de base da fé anabatista é Cristo como centro da fé, ou seja, tudo tem que girar em torno de Jesus. Se não está em relação a Jesus, não pode fazer parte da fé. Isso é confrontador em todos os sentidos, porque Jesus ele vai confrontar as próprias estruturas religiosas da época dele e essas relações de poder da religião sobre a interpretação das escrituras. Outro princípio é a comunidade como centro da nossa vida, ou seja, não existe individualismo. Então, eu não sou igreja, é uma relação, inevitavelmente. A vida precisa ser comunitária. Então, até existe essa questão da propriedade. Nada é meu, tudo é nosso. E você vai ter essa intersecção com o pensamento anarquista, né? E até mesmo com que foi isso que o Engels, né, começou a elaborar por causa da questão comunitária. Né, de que não existe propriedade, de que as coisas têm que ser compartilhadas, de que esse exercício da própria do desenvolvimento das posses, né, do materialismo tem que ser compartilhado. Nada é meu, tudo é nosso. E isso vai ser valorizado pelos comunistas,
né, no pensamento comunista. E outra é a questão da reconciliação como o centro do nosso ministério. Ministério no sentido de serviço. Então, o serviço do cristão é reconciliação, por isso o pacifismo. Então, o meu serviço é tratar das relações como reconciliação. Então, o opressor, ele tem que se converter ao oprimido. Então, essas questões, quando você vê a pessoa, a reconciliação, os relacionamentos, eles são libertadores. Aí você vê, os anabatistas eram uma coisa, os menonitas são outra. Quando você vê hoje, por exemplo, estruturas de igrejas menonitas que não são nada diferentes das outras estruturas protestantes. Tanto na questão da hierarquia, quanto na questão do próprio exercício hermenêutico, que eles não respeitam esses princípios, não respeitam as diferentes visões de interpretação do texto bíblico. A interpretação continua sendo das lideranças, de uma pessoa perguntar para o líder o que o texto bíblico está querendo dizer, e só essa pergunta já tira a responsabilidade, aí volta para o começo. Então foi só uma reforma, não houve mudança nenhuma, não houve nada de revolucionário na questão. Se os menonitas, por exemplo, de hoje, fossem fiéis aos princípios anabatistas, a esses 3, pelo menos, que dizem que é a base de fé deles, eles têm que simplesmente mudar muito mais coisa do que têm feito hoje em dia. Não só fazer estudinhos nos grupos pequenos do material do Palmer Becker, mas, de fato, viver essa questão comunitária, viver essa questão de igualdade entre as pessoas, as hierarquias e tudo mais. Então, o movimento anabatista, ele é considerado um movimento pré-anárquico, né? Para não ser anacrônico, né? No termo anárquico, mas, assim, e por isso foi chamado de reforma radical, que eu particularmente não gosto do termo reforma porque foi revolucionário. Para mim foi uma revolução radical. Ele radicalizou completamente a estrutura, né, da época. E fugir dessa coisa de você criar um CNPJ, você está submetendo a uma estrutura de poder, você criar hoje, né? Você está simplesmente indo a favor do sistema. A questão de liberdade precisa reger a consciência. É exatamente isso. Isso independente de religião, independente de crença, de que profissão de fé você tem. Mas a sua consciência precisa ser livre. E para isso, ela consegue ser responsável. Então, ao ser livre, você é responsável. E conversão nesse sentido, o próprio movimento anabatista, é isso. O Jacques Ellul, e ele vai falar exatamente isso. Que a conversão é você assumir a responsabilidade para ser. Mas é isso. E a gente acaba sendo taxado de liberal. O próprio rótulo progressista, para mim, ele é complicado. Eu não consigo vesti-lo completamente. Porque você limita, né? Você limita demais. É como você querer falar sobre Deus. Porque vai a partir de parâmetros humanos, né? E a mesma coisa falar a respeito da nossa pessoa. Nós somos seres tão complexos. Eu falo, você é isso. Até a própria designação, você é anarquista. Você está limitando, você está delimitando fronteiras e você está tirando a sua liberdade de ser quem você quer ser, na sua complexidade. Que é isso mesmo. E, assim, o mais importante é a gente construir conhecimento juntos, né? Conhecimento não é uma informação que eu passo daqui para lá. Eu tava vendo, eu vou fazer uma indicação do canal do Tempero Drag, que a Rita Van Hunt fala. E ele vai falar sobre a construção do conhecimento, que Paulo Freire ensina sobre isso, que é você simplesmente criar caminhos para que a pessoa tenha condições de construir seu próprio conhecimento com crítica, com acréscimo. Então, as coisas, o conhecimento precisa ser construído assim, na coletividade. Assim, basicamente o meu Instagram é o que tá rolando mais, Angela Natel 007. Diariamente eu faço indicação de livros, porque eu leio de tudo, não leio livros só com os quais eu concordo, isso é importante. Não só teologia, poemas, né? Então eu tenho um e-book, né, na Amazon de poemas, e daí eu publiquei 2 livros, o Teologia da Reforma, pela editora Intersaberes, e eu publiquei um livro chamado A Fonte da Juventude. É a minha dissertação de mestrado, na verdade, que é sobre a realidade socio-religiosa dos jovens universitários. Fiz pesquisa aqui no sul do Brasil e dá uma ideia sobre a antropologia da religião, essas questões todas, né?
mais na área de ciências da religião. Aí você pode me seguir no Twitter, mas o Twitter, assim, é só para maiores, né? Então, as redes, basicamente o Instagram, e eu tenho um canal no YouTube, Ângela Natel, em que semanalmente eu faço uma leitura. Então, tem uma leitura da semana, também são leituras maravilhosas.